Senhor nosso Deus, nós te damos graças por mais um dia de vida. Obrigado porque, mesmo quando o mundo nos oferece pressa, medo, ansiedade e frieza, o teu Espírito Santo continua sendo fonte de paz, amor e domínio próprio. Que a tua presença nos invada agora e que cada palavra que dita seja um sopro direto do céu ao nosso espírito. Pai, tira de nós o cansaço, o peso da culpa, a dureza do coração. Ensina-nos a sermos guiados pelo teu Espírito, para que o fruto que brote de nós não seja carnal, mas espiritual, não seja momentâneo, mas eterno. Que este devocional fale conosco profundamente, revelando as áreas onde precisamos crescer, amadurecer e te obedecer. Que nada neste mundo nos afaste do propósito pelo qual fomos criados, e que ao final desta mensagem saiamos transformados e renovados em Ti, em nome de Jesus. Amém. Vivemos em tempos onde os frutos da carne são exaltados e celebrados. A sociedade atual estimula a pressa, a competição desleal, a autossuficiência, a vaidade e o individualismo extremo. Em meio a isso, vemos o amor se esfriando, a paz sendo substituída pela ansiedade, a paciência se tornando escassa, a bondade sendo confundida com fraqueza e o domínio próprio parecendo quase impossível diante das tentações instantâneas. O mundo moderno criou um ambiente onde ser impulsivo é quase uma virtude e controlar-se é visto como fraqueza. Redes sociais alimentam constantemente comparações, inveja, ego inflado, discussões desnecessárias e uma constante necessidade de aprovação. Quantas vezes nos pegamos agindo sem refletir, reagindo com raiva, tomando decisões no calor da emoção e depois colhendo consequências amargas? Muitos de nós sentimos que algo está errado, que falta paz, que falta equilíbrio, mas não sabemos exatamente o que está causando esse vazio. O problema é que temos tentado resolver questões espirituais com soluções carnais. Procuramos respostas em vídeos motivacionais, conselhos populares, fórmulas rápidas, mas a transformação verdadeira só vem do Espírito de Deus. Em Gálatas 5, 22, 23, encontramos um mapa celestial para uma vida diferente da que o mundo impõe. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Esse é o estilo de vida que Deus espera de nós. Não é apenas uma lista de virtudes. É um diagnóstico do que acontece quando somos verdadeiramente guiados pelo Espírito Santo. E é sobre isso que vamos refletir agora. Quando lemos Gálatas 5, 22, 23, é fácil ver essa lista de virtudes como algo distante, quase inalcançável para o ser humano comum. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Parecem palavras bonitas, mas muitas vezes incompatíveis com a realidade dura que enfrentamos todos os dias. Mas o que precisamos entender é que Paulo, ao escrever essa carta aos Gálatas, não está falando sobre um esforço humano para atingir um padrão moral elevado. Ele está revelando o resultado de uma vida submissa ao Espírito Santo. Os frutos não são produzidos pela força do nosso braço, mas pelo relacionamento íntimo e contínuo com Deus. E esse é o segredo que muitos ignoram. Só dá fruto quem está conectado à videira verdadeira, que é Cristo. O amor citado aqui não é um sentimento passageiro, mas um amor ágape, incondicional, sacrificial, o tipo de amor que escolhe servir mesmo quando não há retorno. A alegria não é a ausência de problemas, mas uma segurança profunda de que mesmo no vale, Deus continua presente. A paz não depende de circunstâncias externas, mas da certeza de que o Senhor está no controle. A paciência vai além de suportar esperas. É um exercício de confiança em Deus, mesmo quando tudo parece demorado demais. A benignidade e a bondade nos levam a tratar os outros como gostaríamos de ser tratados.
mesmo que isso custe algo para nós. A fé não é só acreditar que Deus existe, mas viver como quem confia plenamente nele. A mansidão é força sob controle, é não reagir com fúria quando temos o poder de ferir. E o domínio próprio é o alicerce de todas as outras virtudes. Sem ele, até o amor pode ser distorcido. Mas a pergunta que surge é: como viver isso em um mundo que prega justamente o oposto? A resposta é simples, mas profunda. Alimentando o espírito e enfraquecendo a carne. O apóstolo Paulo mesmo diz em Gálatas 5,16: vivam pelo espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. O que você alimenta, cresce. Se passamos o dia inteiro consumindo conteúdos que exaltam o ego, que despertam desejos impuros, que alimentam a comparação e o orgulho, como esperamos que os frutos do Espírito floresçam em nós? O Espírito Santo deseja frutificar em nós, mas ele não age com imposição. Ele é cavalheiro, gentil, paciente e espera a nossa permissão. Por isso, nossa rotina deve incluir momentos intencionais de oração, leitura da palavra, meditação e silêncio para ouvir a voz de Deus. Esse é o ambiente onde os frutos crescem. E nesse ponto, é fundamental que sejamos honestos. Os frutos do Espírito não são instantâneos. Eles são resultado de um processo de santificação que leva tempo, disciplina e entrega diária. Haverá dias em que seremos impacientes, dias em que falharemos em demonstrar amor ou autocontrole. Mas a beleza do Evangelho está em que não somos definidos por nossos fracassos, mas moldados pela graça. A presença constante do Espírito em nós nos transforma de glória em glória. Cada pequena escolha feita para agradar a Deus e não a nossa carne é um passo em direção ao caráter de Cristo. O verdadeiro cristianismo não é religião de aparência. É fruto visível de uma raiz invisível firmada em Deus. Mas antes de continuarmos, se você deseja que a palavra de Deus alcance mais pessoas, nos apoie nesse projeto. Você é importante para nós. Dê o like nesse vídeo e se inscreva no canal, pois isso muito nos ajuda a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. E se você se sente longe disso tudo, se sente seco por dentro, sem forças para produzir fruto algum, há esperança. Deus não te chama para dar frutos por esforço, mas por conexão. A árvore plantada junto às águas, como diz o Salmo 1, dá fruto no tempo certo. Você não precisa provar nada a ninguém, apenas permaneça. Permaneça em Cristo. Permaneça no processo. Permaneça mesmo quando nada fizer sentido. Os frutos virão. Eles não são produzidos por pressão, mas por presença. É interessante notar que Paulo usa o termo fruto no singular e não frutos. Isso nos mostra que não se trata de virtudes separadas, mas de uma manifestação completa do caráter de Cristo em nós. Ou seja, não posso dizer que tenho amor, mas não tenho domínio próprio, ou que tenho alegria, mas não tenho paciência. O fruto é um só, e é gerado como uma obra completa do Espírito. O que muda é o estágio em que cada virtude está sendo desenvolvida em nós. E aqui precisamos ter misericórdia conosco e com os outros. Todos estamos em processo, ninguém está pronto. Deus está lapidando cada coração. Outro ponto importante é que esses frutos são evidências de que estamos em Cristo. Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7,16. Ele não disse pelos seus dons ou pelas suas palavras bonitas. O que diferencia um verdadeiro discípulo não é o quanto ele sabe, mas o quanto ele se parece com o Mestre. E isso só pode ser visto nos frutos. Alguém que diz amar a Deus, mas não consegue viver em paz com ninguém, não está produzindo fruto. Alguém que prega com eloquência, mas não tem domínio próprio, precisa urgentemente voltar à fonte. Os frutos não mentem.
Portanto, a pergunta que precisa ecoar em nossos corações hoje é: quais frutos tenho produzido? Quando alguém se aproxima de mim, o que essa pessoa colhe? Amor ou frieza? Paciência ou impaciência? Alegria ou murmuração? Bondade ou crítica? Domínio próprio ou impulsividade? Somos árvores plantadas por Deus para abençoar o mundo ao nosso redor. Nossa vida deve ser um reflexo do céu aqui na terra, e isso só acontece quando deixamos de lutar com as armas da carne e passamos a andar no Espírito. Talvez você tenha vivido até aqui dominado pelas obras da carne, e isso tem destruído seus relacionamentos, sua paz interior, seu crescimento espiritual. Mas hoje, Deus está te chamando para uma nova estação, uma estação de frutos. Uma estação onde, ao invés de reagir com ódio, você vai responder com amor. Onde, em vez de se desesperar, você vai manter a paz. Onde, mesmo diante das provocações, você terá domínio próprio. Esse é o verdadeiro poder do Evangelho. Transformar a natureza humana caída em um reflexo vivo da glória de Deus. Diante de tudo o que refletimos hoje, uma verdade precisa ecoar dentro de nós. Deus não nos chamou para sermos árvores estéreis, mas árvores frutíferas. O fruto do Espírito é a maior evidência de uma vida transformada. Não se trata de perfeição, mas de transformação. Um processo contínuo onde a cada dia somos moldados, podados, purificados e cheios de uma nova porção da graça de Deus. Talvez você esteja se sentindo incapaz de mudar, achando que é tarde demais ou que você já errou demais. Mas ouça com atenção. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto há fôlego, Deus ainda pode te usar. Enquanto há arrependimento, há reconciliação. O Espírito Santo está disposto a reescrever sua história. Basta uma escolha: dizer sim para Ele hoje. É tempo de parar de tentar fazer tudo com suas próprias forças. É tempo de permitir que o Espírito Santo assuma o controle. Os frutos virão como consequência natural de uma vida rendida. Não lute contra a transformação. Abrace-a. Pare de se comparar com os outros e comece a cultivar a intimidade com Deus. O mundo precisa de cristãos frutíferos, não de religiosos performáticos. Pessoas que carregam paz onde houver guerra, amor onde houver ódio, mansidão onde houver dureza. Você pode ser essa pessoa. Você foi chamado para isso. O céu espera por frutos na sua vida. Agora, feche os olhos e ore comigo. Deixe que esta oração penetre fundo no seu espírito. Senhor, meu Deus e meu Pai, hoje eu me coloco diante de Ti com o coração aberto e humilde. Reconheço que muitas vezes tenho alimentado a carne mais do que o espírito. Tenho sido impaciente, egoísta, impulsivo e deixado que as circunstâncias dominem meu coração. Mas hoje, Pai, eu desejo uma nova história. Eu desejo viver guiado pelo Teu Espírito Santo. Derrama sobre mim o Teu fruto, que o amor transborde em minhas atitudes, que a paz reine sobre meus pensamentos, que a alegria brote mesmo em dias difíceis, que a paciência molde minhas reações, que a benignidade e a bondade façam parte do meu caráter, que a fé me sustente nos dias maus, que a mansidão me controle em momentos de ira, e que o domínio próprio me mantenha firme diante das tentações. Espírito Santo, toma o teu lugar em mim, eu te dou acesso total. Faz morada, transforma, renova e frutifica em mim. Em nome de Jesus. Amém. E se essa mensagem falou com você, não guarde isso só para si. Compartilhe com alguém que você ama, envie para um amigo, um familiar, alguém que esteja precisando de uma palavra de restauração. E se você deseja continuar recebendo conteúdos como este, não se esqueça, curta este vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Você não tem ideia do quanto isso nos ajuda a espalhar a palavra de Deus a quem mais precisa. Sua ação simples pode ser a resposta de oração de alguém. Seja parte disso.
Gostou do conteúdo? Então não esqueça de deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho para receber notificações sempre que tiver vídeo novo.